Bom dia. Hoje nós vamos falar deste clássico das histórias em quadrinhos, a graphic novel Ao Coração da Tempestade, de Will Eisner. Will Eisner, como acho que muitos de vocês sabem, ele foi um dos principais quadrinistas da história. O próprio prêmio Will Eisner é um dos prêmios de HQs mais importantes do mundo. E como é que isso se deu? Vamos falar um pouco disso e vamos falar também ah, dessa HQ. O Will Eisner, ele sempre teve para ele que as histórias em quadrinhos eram algo muito mais, coisas muito mais importantes do que até então eram tidas. Imaginava-se que as histórias em quadrinhos eram diversão para crianças ou para adultos imaturos, pessoas assim, adultos infantilizados. Isso a gente está falando do século XX, começo, primeira metade do século XX. O que seriam os quadrinhos, os gibis? Super-heróis, tirinhas infantis e só. E então, mas ele tinha, o Will Eisner, ele tinha no coração, na cabeça dele, sempre a ideia de que as HQs poderiam ser, sim, literatura, e boa literatura, para fazer frente com grandes clássicos literários, com o cânone da nossa história. Então ele sempre quis escrever graphic novels. E com as suas graphic novels, e suas tirinhas, e suas histórias em quadrinhos dos mais diversos tipos, ele foi conseguindo galgar algum status, algum não, um bom status de literatura e de qualidade literária. Você lê o Will Eisner e você percebe que aquilo tem qualidade, aquilo tem poesia, aquilo tem reflexão, aquilo tem verdade acima de tudo. E ele publicou obras que viraram clássicos, né, dos quadrinhos, como por exemplo Um Contrato com Deus, que foi a sua primeira graphic novel. Na verdade foi a primeira graphic novel. Até então o termo existia, mas não era muito utilizado, e ele chegava nas editoras com Um Contrato com Deus embaixo dos braços e dizia: aqui eu trouxe um romance gráfico. E aí vieram outros também, outras obras, como por exemplo uma que eu li, foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que é Nova York, A Vida na Cidade Grande. Excelente, excelente. Inclusive é o meu livro, até agora, é o meu livro favorito dele. E essa semana eu li o livro do qual nós vamos falar mais atentamente, que é Ao Coração da Tempestade. Essa semana, ontem ou anteontem, eu terminei de ler Ao Coração da Tempestade. E do que se trata essa graphic novel? Will Eisner, ele começou a escrever o livro e, a princípio, ele até fala no começo, a princípio era só para ter um pouco daquilo que seria a vida dele. Só que a vida dele foi tomando um lugar muito grande nessa graphic novel, até que se tornou uma novela gráfica autobiográfica. E, o que ele vai falar, então, nesse livro? Ele vai contar a história dele em 1942, pelo menos o livro parte do ano de 1942. Ele está num vagão de trem, sentado na sua poltrona, olhando pela janela, e as casas vão passando, as paisagens, as cidades. Enquanto isso, os outros passageiros conversam. Ele está indo para a guerra. Ele foi recrutado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Estamos falando aí de 1942. E enquanto ele olha pela janela, ele começa a se recordar da sua infância. Ele começa a se recordar dos seus pais, a sua infância pobre no Bronx, em várias casas do Bronx, porque o pai dele sempre que falia, ele sempre que ia à falência, ele mudava de emprego, mudava de empresa ou de negócio e ia para uma casa nova. E principalmente ele morou em várias casas no Bronx. Ele se recorda da infância, das namoradas, dos amigos, do preconceito que ele sofria por ser judeu.
vejam só, ele está se lembrando do preconceito que ele sofreu nos Estados Unidos, de todo aquele antissemitismo que ele viveu, e ele está indo lutar, né? Ele foi recrutado para lutar pelos Estados Unidos contra o antissemitismo nazista alemão. E é muito curioso, né? Porque esse preconceito que estava, na verdade, nos dois lados, em graus diferentes, mas estava dos dois lados. E ele vai se lembrar também das histórias de vida que a mãe dele contou para ele, de como foi a vida dela. Ela que desde muito cedo teve que. Os pais morreram e ela teve que cuidar dos outros irmãos e teve uma vida muito sofrida. Ah, o pai dele, do Will, que era o Samuel, a mãe se chama Fanny e o pai se chama Samuel. Eu acho que era Shemuel. Aí, quando ele foi para os Estados Unidos para tentar fugir um pouco do preconceito, ele adotou o nome de Sam. Então, Samuel. O Samuel, ele sofreu muito também, ele conta isso para o Will, e ele se lembra, o Will vai né, nesse vagão, ele está indo, e a paisagem vai evocando memórias nele, e ele vai se lembrando, por exemplo, das histórias que o pai dele contava. O pai dele contava, por exemplo, que estava em Viena, era um pintor mesmo de quadros e tal, de murais na parede, de igrejas, né, murais de igreja, e estava em Viena quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele fugiu para os Estados Unidos para não ter que lutar, porque ele achava que a guerra era algo absurdo, uma opinião que eu particularmente concordo, né? A guerra é irracional demais. E ele vai para os Estados Unidos para fugir da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ele está, por exemplo, quando o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado, ele está lá em Viena e alguém entra ele está lá num barzinho em Viena, um café em Viena, e alguém entra com um jornal falando: oh, o arquiduque foi assassinado, a gente vai entrar em guerra. E aí todo mundo começa a se alistar, já sai, ele fica sozinho lá no café, no bar, e fala: eu vou ter que arrumar um jeito, eu não quero ir pra guerra, não. E aí ele vai para os Estados Unidos, Samuel, o pai do Will Eisner. E chegando nos Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos entram na guerra, que virou uma guerra mundial. E começa a chamar as pessoas. E ele vai ter que se alistar. Então ele vai para os Estados Unidos para não ir para a guerra, e a guerra chega aos Estados Unidos, né? E só que os homens casados não precisavam ir para a guerra. E ele começa a procurar alguma pessoa e se casa com quem? Obviamente, não tão óbvio, mas obviamente com a mãe do Will Eisner, a Fanny, que estava lá de bobeira, super sofrida. E eles se casam e vão ter uma vida também super sofrida, super pobre, cheia de preconceitos. O pessoal do Bronx, com os mais diversos preconceitos. E o próprio livro, ele trata disso, é uma intenção, o próprio Eisner fala isso no começo do livro, a intenção é falar sobre isso, sobre preconceito, porque ele sofreu muito preconceito, os pais dele sofreram muito preconceito, a família toda dele, e, o, e eles lá no Bronx, ele apanhava dos vizinhos, os moleques chegavam de 3, 4, batiam nele porque ele era judeu, era um antissemitismo assim, nervoso. Ah, e quando, por exemplo, ele mordia um dos meninos, eles falavam: nossa, esse judeuzinho aí briga sujo, né? Tinha que ser judeu. Quer dizer, os caras batendo de quatro. Isso ficou estranho. Batendo quatro indivíduos em um só e ele que luta sujo. Percebem, né? A mentalidade do preconceito. E os vizinhos também, os pais desses meninos que né, queriam agredir de alguma forma o Samuel, que é e a mulher dele, a Fanny, só por serem judeus. E é muito triste tudo aquilo que eles vão passando e tudo aquilo que você percebe que é uma loucura. E é muito bonito assim a forma também como ele mostra, como ele foi refletindo sobre esse preconceito e percebendo de alguma forma que algo deveria ser feito. Isso não poderia ser esquecido. Tanto que ele escreve esse livro para lembrar as novas gerações, ou para ensiná-las, ou reensiná-las, reeducá-las, ou educá-las de que o preconceito é algo ruim. E é um livro muito bonito, tem passagens muito bonitas.
Ele tem uma namoradinha, por exemplo, que é judia e também como ele, e aí eles vão lá pro cais para, né, eles sentam, deitam em um barco, ficam lá namorando. Inclusive o pai dessa menina, ele tem negócios lá naquele cais, perto do litoral ali, e eles queimam, alguém queima simplesmente por ele ser judeu. Tem outro caso também de um menino que é alemão, ele fica muito amigo desse menino que é alemão. Aí ele fica amigo, aí ele vai sendo inserido nessa sociedade alemã, né, lá dentro da cidade, sem eles saberem que ele é judeu. E quando descobrem, né, de alguma forma, é muito triste, né, porque ele vê que ele sofre na pele o preconceito. E, e ele vai amadurecendo até que ele é chamado para ir para a guerra, para lutar contra o antissemitismo nazista alemão, como eu já disse. E tudo isso ele vai refletindo, a vida toda dele ele vai refletindo enquanto ele olha para a paisagem. E é belíssimo. Muito triste, mas também muito bonito e muito necessário. Recomendo para todos Will Eisner, Ao Coração da Tempestade.